toca no Caleri que é gol, e o Gabriel Neves chegou. Rapaziada, todo mundo vai falar que você também não estava esperando cantar essa musiquinha. Gente, seguinte, São Paulo fechou com Caleri, acabou de fechar com Caleri e já havia fechado também com Gabriel Neves. Legal? Essas são notícias quentíssimas, ótimo, mas também vamos falar que pode pintar ali o doutor Turíbio Leite, né? Grande fisiologista que já trabalhou no São Paulo há 20 anos atrás, né? É um cara muito renomado no mercado e parece que as conversas com o Ivan da Ponte Preta também aí voltaram na cena. Beleza, rapaziada? Roda a vinheta. Fala, fanático. Pessoal, parece que o São Paulo aí, o São Paulino amanheceu hoje pronto para abrir as notícias e ser surpreendido, do lado positivo e do lado negativo. Eu vou falar de vamos dizer, momento fofoca aí. Não, na verdade é o seguinte, vocês devem ter visto ali, antes de nós falarmos das grandes contratações que o São Paulo acaba de fazer, vamos repercutir a questão do Daniel Alves, do Lisieiro, do Igor Vinícius na balada. Exatamente isso. Eles foram pegos numa balada, gente. A torcida do Independente se manifestou, dizendo que se tivesse chegou a tempo e tal. Gente, ninguém tem que ir lá, o cara tá de folga. Eu vou falar da minha opinião e respeito aos demais. O cara tá de folga, o cara tá lá curtindo. A pandemia acabou no sentido para a abertura dos bares e locais públicos, né? Então, ninguém tava lá numa balada clandestina. Os jogadores são responsáveis pelas suas atitudes e devem ser cobrados com o desempenho em campo. A vida fora de campo é deles. Agora, fato é, os jogadores do São Paulo pagam muito para ver, né? Pô, se colocar numa polêmica, sabendo que o time do São Paulo tá saindo ali da classificação ruim, sabendo que o São Paulo passou alguns vexames, Daniel Alves, que é o maior mico da história do São Paulo, junto com essa rapaziada, Lisieiro, não tenho que falar do futebol dele nos últimos tempos, né? Oscila, como o time inteiro oscila. Até o Miranda falhou na última partida. Então, assim, mas Igor Vinícius, que é um pereba gigantesco. Mas a questão é o seguinte, a gente vai avaliar o quê? O direito do cara de dar o rolê dele ou se ele joga bem ou mal. Por quê? Indo contra as estatísticas, o time de 2005 era um time que todo mundo, tirando o Rogério Ceni e acho que o Mineiro, todo mundo bebia pra caramba, todo mundo ia pros lugares, muitos solteiros, né? Muitos jogadores ali, desses jogadores com bastante destaque, jogadores não só das antigas, mas vamos falar, Fenômeno, Adriano, o Ronaldinho Gaúcho, todos eles de rolê, de balada, todos eles saindo. O próprio Arboleda foi pego aí em balada clandestina e a diretoria teve que chegar e multar e tudo mais. Então, assim, os jogadores sempre saíram. A questão é quando que isso é noticiado e quando não. E eis que nessa madrugada os jogadores foram pegos lá num pagode, lá, acho que é na zona sul de São Paulo, foram pegos. E é o seguinte, o que eu tenho a dizer? Os jogadores que estão em suas folgas, e se tinha algum momento que o jogador de São Paulo poderia fazer esse tipo de presepada, ia ser agora. Vão ficar aí 14 dias parados, fazendo trabalho tático, treino, descansando. Não tem jogos na sequência, os caras foram fazer o rolê deles, eles são responsáveis pela vida deles. A gente tem que parar de tratar o jogador como um patrimônio exclusivo do clube e também como crianças, eles têm que fazer o que eles quiserem, eles são responsáveis. Se jogar mal, a gente vai aqui ir para cima, cobrar e exigir resposta em campo, e se não servir para o São Paulo, a gente vai cobrar até saírem. Essa é a minha opinião. Então, na verdade, muita polêmica em cima dos caras que estão lá jogando sua bola, jogando mal porque não tem como entregar mais, e que no final das contas a gente está querendo colocar a culpa, não jogou mal porque estava na balada. O Arboleda, por exemplo, sempre esteve em balada, e são raríssimos os jogos que ele joga mal. Então, assim, não dá para fazer essa medida. Eu acho que a gente tem que fazer ponderar, e é o seguinte, cobrar sim, mas agora, atitude igual a torcida organizada, vamos lá para bater, isso é palhaçada. Porque ninguém, quando você tá no seu trabalho, eu tô trabalhando, tô dando sangue, aí chega no final de semana, você vai se encontrar, vai dar o seu rolê, você tá de folga, você faz seu churrasco. Você não quer que chegue um fiscal da empresa, bata lá nas suas férias, para ficar vigiando o que você tá fazendo, né? Então, essa é a minha opinião, mas vamos embora, todo mundo, cada um com a sua. Gente, não tem como esconder aqui a satisfação
do São Paulo ter fechado 2 contratações pedidas pelo Crespo. 2 posições que o Crespo, entre outras que ele já pediu, mas que o Crespo vinha pedindo desde o início do ano. O Crespo tinha pedido um zagueiro canhoto, ainda não veio. O Crespo havia pedido um volante, veio. O Crespo tinha pedido um centroavante, chegou. E o Crespo pediu, mais do que tudo também, estabilidade ali, tempo para a gente poder projetar um time melhor para a temporada que vem. Né? E acredito que é assim que vai acontecer. Por quê? O São Paulo está passando por uma grande reformulação, né, de administração, momentos turbulentos ali. Esportivamente, a gente, se for analisar, a gente alcançou o time que temos, não é um time que dá para competir com Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, não em grandes competições. No mata-mata, se tiver todo mundo inteiro, dá para competir. E é assim que eu acho que o São Paulo vai se estruturar. E eis que o São Paulo veio bombando de notícias, de informações no dia de hoje, e eu quero colocar 2. Por exemplo, Giovanni Chacon, da Gazeta, teve 2 momentos importantes no dia de hoje. Uma, no Twitter dele, ele acabou de postar dizendo que o Ivan da Ponte Preta tem história aí sim, e que esse cara tá negociando, só que parece que estão esbarrando com questão de salários, porque os empresários sabem que o São Paulo tá atrás de um goleiro, né? O Ivan já tinha sido comentado lá atrás, estava muito perto de fechar com o São Paulo e não fechou. Isso ele colocou no Twitter. Outro ponto importantíssimo que ele colocou no Twitter é o seguinte, que ele colocou nas redes sociais dele, no Instagram, é o seguinte, ele divulgou a chegada do Gabriel Neves a São Paulo, né? Hoje em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, chegou pela manhã. Gabriel Neves, inclusive, ele entrevistou, perguntou a expectativa dele, ele falou que estava muito feliz. Gabriel Neves, para quem não se recorda, Gabriel Neves é um volante uruguaio, 24 anos, estava no Nacional do Uruguai, o contrato dele acabaria no final do ano, aí o São Paulo tentou contratar no início do ano, chegou a oferecer quase 20 milhões de reais, não deu certo, o Nacional estava esperando uma oferta de um time europeu, não veio também. Eis que o Nacional acabou cedendo agora, até porque ia ficar sem um jogador no final do ano de graça, liberou o jogador por empréstimo 1 ano e meio até o final de 2022. O jogador, tão ansioso que foi, ele comprou ele mesmo a passagem dele e já desembarcou hoje em São Paulo. O que acontece? O São Paulo precisava muito desse jogador. Eu não vi esse jogador em partidas, a não ser alguns lances na internet, mas eu vou me basear na opinião do especialista de futebol sul-americano, que é o Josa Novales. Ele publicou hoje um vídeo, já havia feito no passado um vídeo no canal dele, falando do Gabriel Neves. E ele fala, é um volante muito marcador, muito viril, pulmão de aço, de passes excelentes, de grandes lançamentos, que jogam em todas as posições ali e tem uma noção defensiva muito boa. Entretanto, existe uma situação ali, uma ressalva que ele teve uma defasagem muscular por conta de uma lesão que o colocou no banco do time dele, né? E outro jogador acabou se destacando, mas ele é um dos melhores uruguaios no meio-campo que existem hoje, de jovem talento, né? Então, assim, é um cara que chega para ser titular, né? Provavelmente do lado do Luan, para dar consistência naquele meio-campo do São Paulo, porque ele sai mais pro jogo do que eventualmente o Luan sai. Então, é uma contratação muito boa. Aí você pega e pode imaginar, poxa, mas se o cara tá com algum probleminha físico, eis que o São Paulo coloca também agora na sua linha ali, digamos assim, no seu alvo de contratação, o doutor Turíbio Leite. Para quem não conhece, ele trabalhou aí há 20 anos atrás no São Paulo, era um fisiologista, sempre foi um fisiologista muito renomado, e todo mundo de seleção brasileira e tal. Eis que no Twitter do André Pirral, que é da ESPN, ele coloca as informações referente às contratações hoje, né, do Caleri e do Gabriel Neves, e paralelo a isso, Daniel Perrone, que também cobre o São Paulo, né, tem blog, ele coloca essa informação do Dr. Turíbio. Então, assim, é uma fonte, pode ser uma especulação, mas aparentemente o São Paulo vai divulgar a contratação do Dr. Turíbio nas próximas horas ou nos próximos dias. E vindo um profissional dessa magnitude, aparentemente o São Paulo vai estar sim investindo na reformulação então dessa parte fisiológica, de recuperação, da medicina esportiva do São Paulo, que está atrasada. E aí, consequentemente, vai abrir caminho para aquisição de materiais e tal, e parceria. Então, é uma boa notícia, é uma notícia excelente, se essa contratação do Dr. Turíbio se concretizar. E aí, em linha de todas dessas contratações que eu falei, vamos fechar com a grande notícia, que
O São Paulo tinha até a meia-noite de hoje para fechar a contratação do Jonathan Calleri. Artilheiro da Libertadores 2016 pelo São Paulo, fez 16 gols. O cara veio por empréstimo e arrebentou, caiu nas graças da torcida. E a gente, toda vez que o São Paulo entra em um cenário de dificuldade, vamos contratar o Calleri, ele nunca vem. Ele que sempre foi refém dos empresários dele, foi ali, deve ter feito um pacto de sangue com eles, ele nunca conseguiu voltar para o São Paulo. Mas o pai dele sempre declarou amores pelo São Paulo, ele sempre declarou que voltaria. O que acontece? Teve um momento da janela que o São Paulo foi atrás dele até para contratar um centroavante para as oitavas da Libertadores. Não conseguiu contratar ele, né, para as quartas, né, para jogar contra o Palmeiras, não conseguiu contratar ele, ficou ali flertando com o Benedetto, aí virou aquela novela novamente do Calleri, e aí ele não veio. A torcida do São Paulo ficou muito puta com isso, muito chateada, eu também fiquei, e falando, olha, se não quer vir para o São Paulo, não venha mais, não vamos ficar aqui especulando, mas como a janela de transferência acaba hoje à meia-noite dos times europeus, e ele e nem o Gabriel Neves tiveram ofertas para jogar em outro clube, os caras tiveram que voltar atrás e olhar a proposta. E o São Paulo falou, bom, a minha proposta do passado continua valendo. O que os caras fizeram? Os caras aceitaram. E aí o São Paulo, segundo o André Pirral, o São Paulo vai desembolsar por essas duas contratações, né, de empréstimo até o final de 2022 em torno de 3,5 milhões de reais. Com opção de compra, e se eles baterem, no caso de metas, né, se eles baterem metas, o São Paulo eventualmente vai ter que fazer a compra dos direitos federativos. Eu acredito que, nessa altura do campeonato, um time quebrado consegue fazer uma negociação que a gente sabe que o São Paulo precisa. Eu já falei do Gabriel Neves, agora eu vou falar do Calleri. Eu não preciso, por exemplo, ter uma avaliação sobre o Calleri, porque a gente viu jogar, e eu vi. Claro, é um jogador que... tá mais velho hoje, né? Mas não é um cara muito experiente, não é um senhor, tem 28 anos. É um cara que tá mais velho hoje, é um cara que não deu certo na Europa, foi emprestado para vários times e não deu certo. Só que a gente sabe o seguinte, olhando para nossa cozinha, que o São Paulo não tem centroavante. A gente olhando, a gente tem atacantes de lado, a gente tem Marquinhos quando vai recuperado, a gente tem Luciano, que vai ter que comer muita bola para pegar a posição titular, temos o Rigoni, que é titular absoluto, um excelente jogador. Aí falar que tem Pablo e Vitor Bueno para competir é sacanagem. Rojas, o São Paulo não deve estender o vínculo com ele, muito menos o Galeano não vai ser feito opção de compra. Então esses dois estrangeiros já estão fora. Então, o que acontece? O São Paulo com o Calleri, ele vem para ser titular. A gente não tem um definidor, e ele é sim um definidor. Seria o atacante dos sonhos? Não, mas hoje a gente tem pesadelo no ataque. Para o torcedor são paulino, isso é muito bom. Então, como que se deu isso? Tínhamos até meia-noite que ter esse desfecho. Eis que no Twitter lá do André Pirral, ele publicou, e depois os outros setoristas acabaram afirmando essa notícia, que em torno das 7 horas, ali 7h30 tal, 19h30, o São Paulo fechou sim essa contratação aí do Calleri até o final de 2022, porque ele conseguiu receber os documentos do Deportivo Maldonado lá, né, assinados digitalmente, e agora o São Paulo está aguardando ele. Bom, o que a gente vai fazer? Naturalmente, o São Paulo vai ter 14 dias ali para entrosar a rapaziada, para poder discutir tudo isso, colocar os caras